De acordo com os dados do 7º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o Brasil irá quebrar novos recordes de produção na safra de grãos 2020-2021. Com a consolidação do plantio das culturas de segunda safra, as previsões iniciais de mais uma safra recorde vêm se confirmando, com um volume estimado em 273,8 milhões de toneladas, crescimento de 6,5% ou 16,8 milhões de toneladas sobre a safra anterior. Esse crescimento é sustentado pelo aumento de 3,9% na área cultivada, totalizando mais de 68 milhões de hectares, e também pelo bom desempenho das culturas de soja e do milho. Se baseando nos números do mês anterior, observa-se um ganho de 1,5 milhões de toneladas, sustentado especialmente pelo crescimento de 1,1% na área de plantio do milho segunda safra e pelo ganho de produtividade na soja. Os dois, eles puxam bem a questão toda, né? E vale muito bem lembrar que o milho é uma das particularidades que a gente tem no Brasil, onde se faz a segunda e tem regiões até a terceira safra, né? Então, mesmo assim, depois de uma cultura de soja, a gente ainda consegue plantar um milho na mesma área e ter uma produtividade que muitos países não têm isso. Então, vem fazendo a diferença. De acordo com o último levantamento da CONAB, a produção de soja está com um crescimento de 4,1% em comparação à safra anterior. A colheita ganhou maior ritmo nas últimas semanas de março e início de abril. Com tempo seco em alguns estados e onde continuou chovendo, foi possível avançar no trabalho durante o período de tempo aberto. Mais uma vez, o agro se destaca no Brasil, um crescimento e mostrando o autoentendimento, o conhecimento do produtor, né? E também a sua atenção para o negócio em si. No Maranhão, por exemplo, há uma expectativa de boa a ótima. Até agora, em todo o estado, já está com mais de 80% da safra colhida. Já no sul do estado, a colheita já chega a mais de 95%, com uma produtividade girando entre 55 a 60 sacas por hectare. É um bom percentual. As últimas lavouras vêm contemplando aí com uma produtividade boa e nós devemos ter esse ano uma produção muito boa. Já a produção de milho, as expectativas para a produção brasileira do cereal na temporada se mostram otimistas. A colheita do milho verão nas regiões centro-oeste e sul do país vem ocorrendo numa velocidade acima dos 57% de média dos últimos 5 anos. Na última semana, já havia mais de 95% da área semeada das lavouras de milho segunda safra. Se fizermos um apanhado de primeira, segunda e terceira safra, o Brasil baterá novos recordes na produção do cereal. Ainda existem algumas variáveis em detrimento do clima, né, da segunda safra de milho, mas há uma expectativa positiva e que o clima corresponde e esses números dessa safra de novo possam ser recorde a nível, né, Brasil, e nós na nossa região também tivemos um incremento de área sem sombra de dúvida, viu? A comercialização dos principais produtos de exportação nacional é outro fator que contribuiu para o bom desempenho das duas culturas. Os preços praticados hoje são preços históricos, né? Nunca a gente atingiu isso. Então nós estamos vendo quase preço de milho, que era o normal de se vender soja, quase em torno de R$170, né? Para você ter uma ideia. Milho, exportação na faixa de 70, lógico, dependendo da região, mudam esses números. Já a previsão para a safra de arroz, principal cereal da alimentação brasileira, os números são preocupantes. Haja visto os altos valores do produto no final do ano passado. Nessa safra, a previsão é para pouco mais de 11 milhões de toneladas produzidas, 0,8% menor que a safra anterior. E foi por causa da falta do produto que ficou mais caro para o consumidor final. Nós tivemos no passado um momento muito bom, onde havia muitas áreas plantadas e também somavam com as áreas de abertura de soja, onde se entrava primeiro ano com arroz. Hoje não acontece mais nessas áreas novas de soja. Então hoje a produção a nível de Brasil, nós temos um redutor e isso vai fazer com que obviamente o preço se mantenha ou até suba um pouquinho. De acordo com o consultor, para esse processo se inverter e o consumidor não sentir o peso no bolso, os produtores têm que voltar a produzir arroz, principalmente no estado do Maranhão, que já foi um dos maiores produtores do país. O Maranhão já foi um grande produtor de arroz. O ideal seria plantio.
sem sombra de dúvida. Nós começamos a aumentar um pouco a área, né? Mas aí existe a questão também de você plantar mais, produzir mais, mas você tem um custo em cima, né? Então, nós temos que ter um equilíbrio de custo com produção. Mas eu diria que a nossa região especificamente, eu acho que ela tem campo para crescer um pouco mais, sim. Teria que ter alguns estímulos aí. Outro produto indispensável no prato do consumidor é o feijão. Por ser uma cultura de ciclo curto, apresenta vantagens para o produtor. Nessa safra, há uma pequena redução na produção de grande escala, mas há também aumento nas pequenas áreas, principalmente as da agricultura familiar. Você tem a opção de plantar e fazer mais uma rentabilidade. E com isso também ter o produto, ofertar no mercado para que os preços também se contenham, não sejam tão elevados assim. Tendo mais oferta de produto, né, os preços também tendem a melhorar. De acordo com o consultor, apesar dos números positivos na produção agrícola nacional, os preços continuarão em alta, principalmente por conta dos altos custos do frete. É o ano dos fretes mais caros que a gente já viu aqui no Maranhão. E com o problema de estrada, a demora, né, de um caminhão fazer um percurso, o caminhão acaba deteriorando, estragando, você tem mais custo. E com isso os fretes subiram. Então, assim, de um modo geral, hoje, a nossa região realmente ela paga um pouco mais, ela tem um custo maior em todas as áreas, em detrimento do frete, pela condição das estradas. Isso é fundamental. Estrada, logística é fundamental para a sobrevivência do negócio.